Muito boa noite. O que se pensava ser irrepetível aconteceu e aconteceu com o mesmo grau de violência, de choque e de aparente impotência perante a devastação. 4 meses depois de Pedrógão Grande, os incêndios voltaram a espalhar a morte e o desespero. Foi decretado o estado de calamidade a norte do Tejo e 3 dias de luto nacional. Estão confirmados 36 mortos, 63 feridos, 7 desaparecidos no mais recente balanço, que é ainda provisório. Ontem, no pior dia de incêndios do ano, um dia de risco máximo, o país assistiu novamente à perda de vidas humanas e de largos hectares de floresta e assistiu muitas vezes incrédulo a muitas das reações que se seguiram. Estamos perante uma inevitabilidade de uma natureza que se mostra implacável, para a qual não há soluções mágicas, como diz o Primeiro-Ministro. Será mesmo uma fatalidade a que teremos de nos habituar. E terão de ser as populações a autoprotegerem-se, combatendo os fogos, sem esperar pelos bombeiros e aviões, como diz o Secretário de Estado da Administração Interna. E como entender as palavras do Presidente da República, que pede atos e não palavras? Depois disto, que condições políticas tem a fragilizada Ministra Constança Urbano de Sousa para se manter no cargo? Esta noite abrimos uma emissão especial, aqui na SIC Notícias. Na próxima hora e meia faremos a leitura dos acontecimentos com Miguel Sousa Tavares, também com Luís Marques Mendes, António Vitorino e Francisco Louçã. Muito boa noite a todos, muito obrigada pela vossa presença, já iremos falar e ouvi-los, mas antes começamos com o último balanço da Proteção Civil, como referi há pouco, é ainda um balanço provisório, 36 mortos, 63 feridos, 16 em estado grave e ainda 7 desaparecidos. Viseu é o distrito onde mais pessoas perderam a vida. Em Viseu morreram 19 pessoas, 6 em Vozela, 3 em Tondela, 4 em São Joaninho e 1 em São Jorge, 2 localidades do concelho de Santa Combadão. Há uma vítima mortal em Nelas, outra no Carregal do Sal, um morto na A25 e outro no Coço, em Oliveira de Frades. Um ferido grave acabou por morrer no Hospital de Viseu. Coimbra contabiliza 14 vítimas mortais, 2 em Valmaior, concelho de Penacova, 2 em Nogueira do Cravo, 1 em Vilela, 2 em Quinta do Ribeiro, estas 3 localidades do concelho de Oliveira do Hospital. No concelho de Arganil há 2 vítimas de Cerdeira, 1 em Salgueiral e outra em São Martinho da Cortiça. Uma família de 3 morreu em Quinta da Barroca, no concelho de Tábua. No distrito da Guarda morreram 2 pessoas em Ceia. Em Castelo Branco foi registado um morto na Sertã. Ao todo, 36, um dado que está longe de estar fechado. E a verdade é que nos últimos meses depois de Pedrógão, muitos ficaram convencidos de que, independentemente dos fogos que houvesse, mais ninguém ia morrer. Dr. Luís Marques Mendes, que tudo poderia arder, mas que as populações seriam salvas, que seriam a primeira prioridade. Como é que tudo isto volta a acontecer? Bem, claro, em primeiro lugar, uma palavra, se me permite, evidentemente, de apoio, de solidariedade, de conforto aos familiares das vítimas. Como é que isto acontece? De novo. Como é que acontece de novo? Bom, essa é a pergunta para a qual a resposta, de facto, é muito difícil, mas é possível encontrar aqui, digamos assim, algumas pistas. Eu devo dizer que acho que tudo isto que aconteceu ontem, estaremos todos de acordo, isto é uma calamidade e há aqui, de facto, algumas dúvidas. Acabei de ouvir o Primeiro-Ministro. Todos ouvimos o Primeiro-Ministro. Eu gostava de poder perguntar 2 ou 3 coisas. Nós já sabemos que há um relatório, nós já sabemos que o Governo vai agir, eventualmente, na base do relatório, nós já sabemos um conjunto de coisas. Mas, primeira pergunta. Durante estes 4 meses que houve entre Pedrógão e agora este momento, não foi feito nada que melhorasse designadamente a capacidade de combate e de intervenção? Não foi feito nada. Quer dizer, tudo depende do relatório que chegou agora há dias. Segundo ponto. Estado de calamidade. O Primeiro-Ministro diz, agora tomamos medidas, instalámos o estado de calamidade. Mas isto parece aquele princípio, casa roubada, trancas à porta. E que agora é que no mês de agosto houve um fim de semana que também se considerava um fim de semana particularmente delicado e exigente e o Governo decretou previamente o estado de calamidade, ou seja, o estado de calamidade preventivo. Porque é que agora não fez o mesmo? Houve negligência?
houve impreparação, houve incapacidade de prever a situação, mas esta é a responsabilidade dos governantes. Segundo, o Primeiro-Ministro diz, já pedimos a intervenção das Forças Armadas, já acionámos o mecanismo de ajuda europeu, já acionámos o protocolo com Marrocos, está tudo muito bem, mas tudo depois dos acontecimentos. Quer dizer, esta é uma parte à qual eu gostava que as autoridades dessem resposta. Toda a gente quer resposta relativamente a isto. Há coisas, portanto, que mesmo antes de analisar o relatório da Comissão Independente, podiam ser tomadas. E eu aqui chegado devo dizer o seguinte, eu surpreendo-me muito, por exemplo, o Primeiro-Ministro. O Primeiro-Ministro surpreende muito. Numa intervenção que achei muito fria, muito burocrática, muito formal agora, mas surpreende-me muito, por exemplo, o que disse nesta madrugada. Que acho que foi de uma insensibilidade a toda a prova. A sensação que tem... Não, e aquela coisa, habituem-se que durante 10 anos isto mais coisa, menos coisa, vai ter que ser assim. Não foi desse certo, mas sim. Eu acho que há neste momento, se me permite, para além das questões que também poderemos tratar e que são importantíssimas, que já foram muito escalpelizadas há 4 meses, que tem a ver com a reforma da floresta, e essa é uma questão de fundo. Há outras questões que eu julgo que também têm que ser vistas. Primeiro... Vamos avançar para deixar a mesa também participar neste debate. Claro, com certeza. Lançando também para o António Vitorino um pouco nesta linha de... Ouvimos hoje a Ministra falar que não é o momento da demissão, mas da ação, mas nas palavras de Luís Marcos Mendes parece ser o momento da reação. Este governo anda a reboque dos acontecimentos neste capítulo, António Vitorino. Bom, eu acho que há que distinguir 2 coisas. Uma são as causas estruturais, nós podemos falar sobre isso, a questão da reforma da floresta, a questão da insuficiência da limpeza e da prevenção. O relatório da Comissão Independente identifica que apenas 19% dos planos municipais de proteção civil são efetivamente aplicados. Digamos, são as questões de fundo que obviamente não sofreram alterações, desde Pedrógão para aqui nem provavelmente poderiam ter sofrido. Outra coisa, mais próxima, porque são questões que provavelmente da reforma da floresta leva uma década a ser feita. E a questão da limpeza, pelos vistos, não foi intensificada, senão não tínhamos tido o desfecho que temos hoje. Ou seja, não é preciso 10 anos para limpar. Em 4 meses não, para limpar não é preciso 10 anos, mas... Em 4 meses nada mais podia ter feito? É preciso passar de 19% de cumprimento dos planos de prevenção para um nível minimamente aceitável. Ou seja, dá resposta à questão dos 4 meses. Em 4 meses dificilmente teria podido ser feito algo. É que há questões de conjuntura que não podem também deixar de ser respondidas, e essas é que eu ainda não vi respondidas. Quais? Eu percebo o argumento de que não há dispositivo suscetível de responder a 500 incêndios ao mesmo tempo, com seca extrema e com uma situação de vento particularmente agreste. Mas houve ou não houve retração do dispositivo? Houve ou não houve? Isto é tão simples de explicar quanto isto. Porque o que a Comissão Independente veio dizer foi: houve erros e insuficiência de meios de resposta na primeira resposta ao incêndio de Pedrógão Grande. Here we go again. Foi a mesma coisa desta vez. E essa situação foi agravada pela retração do dispositivo. E porquê é que o dispositivo então foi retraído quando toda a gente tinha a consciência de que este é um verão anormalmente tardio? E isso não é uma questão estrutural, é uma questão conjuntural. Dia 1 de outubro. Pronto. E a burocracia é mais forte do que o clima para nós. A burocracia que se dana. A burocracia é mais forte do que o clima. Porque essa é que é a pergunta pertinente e a resposta que tem que ter, obviamente, responsabilidades de quem tomou a decisão ou não tomou a decisão. Porque as insuficiências da Autoridade Nacional de Proteção Civil, e nós sobre isso podemos falar, estão dramaticamente escalpelizadas no relatório da Comissão Independente. E essas, sinceramente, vou ser honesto, não era crível que em 4 meses aquele tipo de insuficiências que ali vêm identificadas, falta de cadeia de comando, confusão na direção do incêndio, falta de clareza na repartição entre o nível nacional e o nível local e distrital, tudo isso, de facto, em 4 meses, admito, não se pode resolver. Agora, na conjuntura atual, há explicações de curto prazo, de imediatas, que têm que ser dadas. E Francisco, perguntas também, depois destes acontecimentos, depois daquelas que ouvimos aqui, e novas, Francisco? Um pouco mais do que perguntas. Eu acho que o país tem boas razões para estar zangado e para exigir preocupação, respostas, profissionalismo. De facto, a publicação do relatório da Comissão Técnica Independente e agora do relatório da Comissão que o Governo formou também, vai exatamente no mesmo sentido. A Proteção Civil não funcionou de uma forma adequada nas primeiras horas em Pedrógão e provavelmente não terá funcionado agora, se bem que sejam 2 casos bastante diferentes. Em Pedrógão morreram 64 pessoas, mais uma num acidente, e mais de 2/3 dessas pessoas morreram por terem fugido de casas que não chegaram a arder.
Neste caso, temos muitas pessoas que terão morrido em casas que arderam. Portanto, em certa medida, foi um acontecimento trágico, concentrado em Pedrógão Grande, e agora um acontecimento de grandes dimensões, que exige, aliás, alguma reflexão, porque já tivemos mais do que 30 graus, apesar deste outono tão estranho, já tivemos mais do que 30 graus em semanas anteriores. E que haja centenas de ignições que comecem na madrugada de sábado para domingo, exige uma explicação cuidadosa. Agora, o que é facto é que as pessoas foram atingidas nas suas casas. O fogo espalhou-se pelo país inteiro, pelo norte e pelo centro do país, e, portanto, testou até ao limite um sistema que já sabíamos que não funcionava bem. Desse ponto de vista, a razão pela qual eu critiquei o facto do Governo ter aceito a proposta do PSD de uma comissão independente, é uma comissão técnica bem composta, com pessoas bem preparadas, que fizeram um trabalho consistente e que é credível e útil. Mas repare, era muito diferente fazer um trabalho sobre as questões fundamentais, estruturais, da organização política, da formação de corpos profissionais na proteção civil, da reforma estrutural da floresta e de outras matérias. E outra coisa é os dispositivos de emergência numa situação destas. Isso o Governo não deveria ter permitido um adiamento de 3 meses. Deveria ter tomado ele, e não o Parlamento, é o Governo que deve tomar a responsabilidade de fazer a investigação prática sobre isso para poder atuar imediatamente. Vai fazê-lo agora no Conselho de Ministros. É tarde, obviamente. Ou seja, diz que nestes 4 meses mais poderia ter sido feito. Bom, acresce ainda que aparentemente foram tomadas medidas em sinais contrários, não é? Uma medida positiva terá sido criar as tais 164 equipes especializadas, muito profissionais, que poderiam informar e reagir rapidamente no conjunto do território. Isso é um bom processo. O que é péssimo é retirar-lhes os meios, porque no dia 1 de outubro terminou a fase em que se mobilizavam os meios suficientes, meios aéreos e outros. E, portanto, desse ponto de vista, eu creio que a gestão política deste tempo foi errática, foi errada, fragilizou a consistência e a credibilidade de um Estado que devia ter aprendido muito rapidamente, que devia ter respondido muito rapidamente, mesmo que numa situação extrema como a deste fim de semana, fosse muito difícil ter os meios adequados. Sim. Mas eles foram demasiado escassos, demasiado tardios e demasiado regulados. Mas havia alertas de que este fim de semana havia uma situação de risco máximo de incêndio. Aliás, havia regiões que tinham um risco de 100 total, com a umidade a 0%. Tu hoje, no Jornal da Noite, Miguel, falavas de um Estado falhado. O Governo, percebe-se, não aprendeu muito com Pedrógão ou, de facto, pouco mais poderia ter feito nestes últimos 4 meses? Estive ocupado a discutir com o Bloco de Esquerda e com o PCP as benesses aos funcionários públicos, que é só isso que ocupa o Governo. Agora, deixe-me dizer 2 coisas, respondendo ao que o António Vitorino disse, 2 coisas que o Governo podia ter feito desde Pedrógão. Ainda há bocado vi no Jornal da Noite, só o erro no Conselho de Oliveira do Hospital. Nós sabemos que em Pedrógão uma das coisas que falhou foi o sistema de comunicações, o célebre Ciresp. Naquele Conselho estão lá postas as calhas técnicas para os cabos estarem enterrados. Não estão. Continuam cabos aéreos. Falharam as comunicações todas uma vez mais. 4 meses não dava para colocar lá as calhas? Dava. Mas para isso é preciso que haja um Ministério que se mexa. O Ministério da Administração Interna. Segundo exemplo, o relatório diz que em Pedrógão, eu vou citar, 80 e tal % da área florestada era eucaliptos e pinheiros. A dominação absoluta destas 2 espécies criou uma zona de muito alta e alta perigosidade. Aqui temos o mesmo cenário. O Francisco Louçã falava, e eu percebo que a suspeita se deve levantar, das tais centenas de ignições durante a noite. É fácil de marcar a área de perigo, que é justamente onde estão os eucaliptos e o pinheiro branco. Porquê é que não são controlados os acessos aí? Com o Exército, com a Polícia, com a GNR, com quem for. E há meios para isso, Miguel? Isso há com certeza que há. Não é assim tantas as estradas, nem as pessoas vão lavá-lo à meia da noite. Acho que é fácil de controlar isso. Numa situação de guerra, isso era controlável, controla-se. E isto, eu acho que e achas que estamos equiparados a uma situação de guerra neste momento? Nós temos uma guerra interna, temos uma guerra civil entre o fogo e a nossa incapacidade de o combater. Mas Marcos Mendes, estamos numa situação de guerra, o equivalente, e o Governo tem que dar resposta a essas circunstâncias
perante esse cenário? Sim, mas claro que estamos. E o que as pessoas querem é justamente a Então resposta. como é que simplesmente não houve os alertas que são feitos e ignorem? Nós ouvimos hoje a Proteção Civil a dizer que se em março tivessem sabido que as coisas iam acontecer como aconteceram, que se calhar teria tudo sido diferente. Claro, isto faz algum sentido? Por várias razões. Porquê? Por várias razões. Olha, desde logo porque ao fim deste tempo todo e destes anos todos esta questão do combate aos fogos florestais ainda não é uma prioridade política nacional. Há outras prioridades políticas. Esta ainda não é a prioridade política. Portanto, concorda com o Miguel quando ele Totalmente. Há de haver um dia que venha a ser. Às tantas já o país não tem floresta nenhuma. Não é ainda. E devo dizer que temos dois aqui que já passamos pelo governo. Tem-se a sensação dentro do governo que é sempre assim. Ou seja, que neste período há alguma atenção especial e depois passamos 10 meses, 9 meses em que, de facto, não é uma prioridade política. Não é. Mas ouvimos o Primeiro-Ministro dizer que a reforma da floresta é absolutamente prioritária. Sim. Agora deram-se alguns passos. Mas eu devo dizer que esta questão não é apenas a reforma da floresta. E a reforma da floresta, às vezes, também tem costas largas. Vou dar segundo dado. Neste momento, eu acho que não há nem liderança política, nem liderança operacional. Não há. Liderança política. Não há. Porque esta ministra não existe neste momento. Esta questão parece pessoal, mas não é, nem é pessoal, não é partidária, é zero. Não existe. Ocupa o lugar, mas não exerce a função. Está fragilizadíssima. Está inoperacional há meses que ela não aparece em lado nenhum, a não ser em Carnaxide, aqui na Proteção Civil. Está inutilizada politicamente para a função. Repare, as declarações que ela fez ainda hoje são de quem perdeu a cabeça, perdeu o norte, de quem está fragilizada, não são de uma pessoa que está com as condições políticas para o exercício da função. Repare, uma ministra, ou seja, a ministra que tem a liderança política do processo. Continua a reafirmar a confiança política na sua Ninguém percebe esta teimosia de António Costa. Esta mesmo é que é infantil. Reduzir-se a uma teimosia? É uma teimosia completa. Luís, posso interromper para dizer uma coisa? Eu acho que António Costa não percebe a revolta surda do país. Não percebe. Parece-me que está a viver numa realidade paralela, Luís Marques Mendes. E devo dizer que eu acho que o país também não percebe a intervenção dele hoje, que é de uma intervenção de uma frieza, de uma burocracia sem alma, sem soluções, apenas com chavões, nada de missões, mas soluções são tudo chavões. Quer dizer, há 4 meses o país ainda deu algum benefício de dúvida ao governo, em Pedrógão. Deu, por várias razões. Eu acho que neste momento não dá, está zangado, para usar uma expressão aqui do Francisco Louçã. Mas há uma decapitação da liderança política. Ministra, não existe. E esta teimosia de António Costa só complica a situação. Não se percebe esta teimosia. Eu já não vou, claro, eu já não vou às questões da responsabilidade política objetiva. Também defendo isso. Mas não, há outras. Uma ministra, em plenitude das suas funções, neste momento, por exemplo, tinha proposto a declaração do estado de calamidade pública antes deste fim de semana. Era uma medida óbvia que, de resto, o Governo tinha feito em agosto. No outro plano, está decapitada também a liderança, a direção operacional. O comandante nacional saiu. Claro que está interinamente substituído pelo número 2, com certeza, mas isto são soluções interinas. E todos os outros estão de braços caídos por uma razão muito simples. Já estão todos à espera de ser despedidos. Basta ler o relatório para mostrar que ele é um arraso. O que significa o quê? Que este modelo também está em causa, tem que ser avaliado, o que o resto é normal ao fim de vários anos. Mas aqui António Costa também quase não quer falar deste assunto, porque está um bocadinho condicionado, porque foi ele, como Ministro da Administração Interna, há muitos anos que o criou. Não devia ter esse condicionamento, porque é normal que criou, e o modelo ao fim de uns anos tem que ser avaliado e tem que ser corrigido. Ou seja, numa palavra, eu acho que não há nem liderança política, nem liderança operacional, e por isso cometem-se estes erros todos de ver um Primeiro-Ministro a anunciar um conjunto de coisas hoje, depois dos acontecimentos terem ocorrido. Isto não há percepção ab início que este era um problema. E, portanto, como diz o relatório, a respeito do Pedrógão, e se fosse feito outro a respeito do que aconteceu ontem, provavelmente seria a mesma coisa, amadorismo, inexperiência, negligência, e depois o país paga a fatura. António, também fica com esta ideia de que temos um governo a viver assim numa espécie de realidade paralela, sem ter a real percepção do que pensa o país, do que sente o país, depois de ouvirmos tanto a Ministra hoje, não sei o que é que incomoda mais, ouvi-la dizer que era mais fácil demitir-se e tirar as férias que não tirou, ou o Primeiro-Ministro dizer que não há uma solução mágica para acabar com tragédias como esta?
Vamos lá ver, nós temos sempre a facilidade de, quando temos um problema, demitimos o ministro e pronto, e o problema desaparece, o que não é verdade. Se a ministra tivesse sido demitida a seguir a Pedrógão, hoje estávamos aqui a pedir a cabeça do sucessor dela, uma média de um ministro por incêndio grave, não é? Não, eu isso acho que não é a solução. A ministra está fragilizada, pois com certeza que está. E ela tem condições? É evidente que está. Bom, esse é o julgamento que o Primeiro-Ministro tem que fazer até à data. Vamos ver o que é que acontece. Bem ou mal, não sei entender. Vamos ver o que é que acontece no Conselho de Ministros de sábado. Até à data, o Primeiro-Ministro disse duas coisas e eu essas acho que fazem sentido. Peço desculpa, não estou de acordo com o Luís Marcos Mendes. Em primeiro lugar, aguardar o relatório da Comissão Técnica Independente, que tem 8 dias, não tem 4 meses, tem 8 dias, para, em função disso, tirar duas conclusões. E há duas conclusões que já podem ser tiradas. A primeira, o sistema da Autoridade Nacional de Proteção Civil está todo ele errado. Não é só um problema da cadeia de comando. Sim, há um problema com a cadeia de comando. Essa substitui-se. Mas há um problema mais de fundo. É que a lógica da organização deste sistema de proteção civil tem as prioridades invertidas. E é incapaz de responder a uma situação extrema. Ora, Miguel, agora falo. Esta situação, existe uma Autoridade Nacional de Proteção Civil para situações de emergência. Porque para situações de normalidade não precisamos de uma Autoridade Nacional de Proteção Civil. Em segundo lugar, então, do ponto de vista... obviamente que vai ter que ser mudado o modelo. Agora, o relatório tem 8 dias e, portanto, é inacreditável que se queira colocar o Primeiro-Ministro num pelourinho porque em 8 dias não alterou o sistema de proteção civil. Isso não é uma maneira de tratar séria os problemas. E acha que isto condiciona de alguma forma, uma vez que é ele o criador desse modelo há 10 anos? Eu não sei, não estou dentro da cabeça do Primeiro-Ministro. Agora, um responsável político tem a obrigação de saber encontrar soluções para os problemas, mesmo que os problemas hoje sejam diferentes do que eram há 15 anos atrás. E de facto são, com as alterações climáticas, com a frequência com que esta situação se está a repetir, com o facto de haver mortes, porque nós já temos sempre tido histórico de incêndios florestais no verão. Só que a dimensão destes e o impacto trágico que eles têm com mortes, é obviamente que altera completamente os dados da questão. E isso só pode levar um responsável político a tirar a conclusão de que o sistema que está montado não serve, tem que ser substituído. E o que eu espero é que haja, do Conselho de Ministros de sábado que vem, uma resposta sobre como e em que direção é que vai ser feita a alteração do sistema de proteção civil. E essa resposta pode ser diferente daquelas notas que já tivemos hoje do Primeiro-Ministro. Miguel, qual é a tua expectativa? Tem que ser. Mas me dizer uma coisa, discordo completamente daquilo que disse o António. Percebo que ele tenha que o dizer, o governo é do partido dele, mas discordo completamente. Não, e pode ser também a minha opinião. Todo o sul da Europa, todo o sul da Europa não é um frete, Miguel, não é justo fazer essa acusação. Há muito tempo alertado para o perigo de incêndio. Nem a Grécia, nem a Itália, nem a Espanha têm fogos, ou tiveram fogos, número de fogos de área ardida igual a isto. Ninguém. Nós temos a maior área ardida de toda a Europa. Há uma ministra que disse em março que estava preparada para a época dos fogos. O resultado é este. Como é que ainda se pode discutir se ela deve ou não ser responsabilizada? Como? A ponte entre os rios não caiu por culpa de Jorge Coelho. O Jorge Coelho caiu por culpa da ponte entre os rios. Aqui não, António. Aqui é muito mais grave. Como é que se admite que haja chefes da Proteção Civil que tiraram curso a Miguel Galvas sobre Proteção Civil e ninguém sabe disso, ninguém vai ver? Uma das coisas que está no relatório, que eu acho que é importantíssima, é a deficiência de conhecimento científico dos comandos. Os comandos não aproveitam tudo o que está estudado sobre a matéria. Gente competente nesta área. Francisco, esteve a ouvir o que os seus colegas aqui na mesa estavam a falar. Hoje mesmo o Bloco de Esquerda pediu a cabeça da Ministra da Administração Interna. Isto faz sentido? É o que António Costa tem que fazer? Ou, como diz o António, não é solução? Deixe-me dizer a minha opinião. Também, eu não estou aqui a representar nenhum partido, nem os funcionários públicos, nem a política do IRS, e vou-me concentrar mesmo sobre a questão dos incêndios e da floresta. Eu também tomei boa nota, como outras intervenções aqui, sobre o que foi dito no relatório da Comissão Técnica Independente sobre a falta de carreira da Proteção Civil e a sua vulnerabilidade ao ciclo político, que é uma coisa que evidentemente não tem nenhum sentido. Mas queria, para dizer com muita franqueza, eu acho que o grande risco do Conselho de Ministros e o grande risco do Governo e da reunião do próximo sábado é precisamente concentrar-se na ideia na reforma da proteção civil. Porque tem que ser feita. Sim. Tem que ser feita uma alteração, tem que ser estruturada, profissionalizada, tem que ser competente, tem que ser verificada, tem que ter, enfim, um trabalho longo, estruturado. Mas mal de nós se se vir a solução destes problemas como uma alteração da hierarquia ou da estrutura ou das pessoas da proteção civil. Eu acho que era preciso olhar para o problema, para esta junção perigosíssima que há entre tudo o que na floresta funciona mal
e tudo o que na proteção civil tem funcionado mal e procurar definir uma nova orgânica do governo para sairmos do impasse político em que o governo se colocou. Eu sugeriria, porque acho que era a melhor solução para neste caso, que se criasse um novo ministério que absorvesse agricultura, floresta e combate aos fogos. Até porque, repare, a proteção civil, no caso do mundo rural e do combate aos incêndios florestais, não tem a mesma característica técnica da proteção civil normal nas nossas cidades, onde há problemas de fogos e outro tipo de riscos. E, portanto, criar um ministério, um grande ministério, um super-ministério, naturalmente com outras pessoas, que permitisse refrescar a frente do governo nesta batalha, mas, sobretudo, mostrar que se dá toda a prioridade às respostas muito imediatas que o país existe, como é natural, mas que não se ocultam os problemas de fundo. É verdade que Portugal tem metade da área ardida da Europa. É verdade. Isto é impossível. É verdade que temos 19 vezes o número de ignições da Grécia. É verdade que somos o país com mais densidade de eucaliptos do mundo. Só nos comparamos em termos absolutos com países que são 100 vezes o que é Portugal. Ou seja, a China, o Brasil, a Índia e a Austrália. Não há nenhum outro país, além destes 4, que tem eucaliptos como nós. E como dizia a Comissão, estas manchas de eucaliptos e pinheiro são, particularmente quando têm gestão deficiente, como é evidente, é a receita para o desastre, é a expressão da Comissão. E, portanto, se uma reforma da floresta não reorganiza a propriedade, não protege os vizinhos daqueles que são desleixados, não regulariza o registro de quem é responsável pelas terras, não propicia meios para promover a plantação de espécies folhosas, como o carvalho, ou outros casos, sobreiros, e que permite, portanto, responder às questões estruturais do ponto de vista económico, da vida das populações, da motivação, da proteção das comunidades, das aldeias. Se não houver uma política integrada desse ponto de vista, que de facto demora muito tempo, e para isso é que acho que era preciso um Ministério com a autoridade política, com a ponderação, com o empenho, que permitisse responder a estas prioridades do princípio imediato até ao mais longo prazo. Se isso não for feito, tudo são remendos. Tudo são remendos. E acha que haverá vontade política? Vamos ver. Vamos ver. Agora, eu acho que devemos olhar para isto com muito cuidado. Mas continua sem responder à questão de deverá ou não António Costa demitir a ministra ou ela própria apresentar a demissão? A ministra está numa situação muito fragilizada e a atual disposição do governo no combate aos fogos fracassou. Fracassou. E, portanto, tem um problema de déficit político imponderável. Mas isto pode sobrar para António Costa, para o próprio António Costa? Bom, o Primeiro-Ministro tem que tomar sempre decisões fundamentais sobre isso. E repare, é ele que aparece ao lado do Ministro da Agricultura e da Ministra da Administração Interna para tomar a frente da resposta a estas questões, o que também indica que o Governo hoje está tão dependente da palavra do Primeiro-Ministro que os ministros mais atuantes aparecem como figurantes secundários neste contexto. Portanto, nós precisamos de ter, creio eu, e isso permitiria aliviar a responsabilidade de alguns dos ministros que estão muito vulneráveis neste contexto, seria preciso mais do que substituir caras, substituir a estrutura e a orgânica do Governo, portanto com novas pessoas, que possa relançar esta confiança que é preciso para um trabalho que a curto prazo seja consistente e que seja prometedor de que a reforma da floresta se faz. O que nós temos em cima da mesa é muito pouco. É muito pouco. O convite às empresas que produzem eucaliptos para se deslocarem para o litoral, onde há melhores condições de proteção dos fogos, com a substituição de 10% nas próximas plantações, significa arrastar eternamente ao longo do tempo aquilo que tinha de ser uma medida estruturante. E repare, eu ouço muito dizer... É preciso coragem política para afrontar interesses instalados. Tem que se enfrentar lobbies poderosos. E eu ouço muitas vezes dizer assumir diretamente que esse é um problema real. Coisa que os técnicos dizem, coisa que os silvicultores dizem, e nem coisa todos. Que hoje muita gente... Bom, mas uma boa parte deles, e sobretudo quem percebe que, quando o relatório cita que quando há uma floresta de eucaliptos pode haver projeções a 20 km de material incendiário, percebemos o perigo enorme que é a extensão de um incêndio pequeno que se transforma numa enorme catástrofe. Mas queria só sublinhar o seguinte, é que neste contexto o que não se pode é perder tempo. O que não se pode é perder tempo. E é preciso passar a políticas que sejam muito consistentes, arriscadas e que respondam a esta pergunta. Eu ouço sempre dizer, mas a floresta dá muito dinheiro porque os eucaliptos dão muito dinheiro. Mas eu pergunto só o seguinte, porque é que Espanha, que
tem 6 vezes a área de Portugal, tem menos eucaliptos do que Portugal. 6 vezes a nossa área. Se é o Eldorado para nós, porquê é que os espanhóis são tão estúpidos que não aproveitam o Eldorado, o tal petróleo verde, essas coisas do género? Mas entendamos bem, isto é uma coisa que vem de há tanto tempo, está tão estruturado, é tão poderoso, que exige, por isso mesmo, creio que o Governo deu uma resposta, espero que o dê. Perder tempo é a história da nossa vida nas últimas décadas, nesta área, Luís Marques Mendes? Até porque as soluções já muito estão apontadas, ainda há pouco se falava do exemplo da Galiza, nomeadamente há um português que é considerado o pai da reforma da floresta naquela parte de Espanha. Porquê é que não se aplica também em Portugal? Há tanto tempo que se conhecem as soluções. Mas por tudo aquilo que nós já todos aqui dissemos, verdadeiramente esta matéria não tem sido ao longo dos anos uma prioridade política. Não tem sido. Passam os governos e não tem sido. E acho que ainda não é neste momento. Pode ser que venha a ser, mas ainda não é. Portanto, há outras vontades políticas, há outras prioridades políticas e esta não é. Este ano foi um pouco mais, porque também foi um ano excepcional, mas eu temo muito que deixe de ser daqui a uns meses. Por exemplo, reforma ainda da floresta. Agora não vou falar, agora foram aprovados um conjunto de diplomas e naturalmente agora há que passar à ação. Mas eu acho que há, por exemplo, só dar um pequeníssimo contributo. Eu já vi o Ministro da Agricultura falar, e nesse plano, bem, da necessidade de, para além de tudo quanto as novas leis determinam, nós fazermos um esforço para dar outro valor económico à floresta, no sentido de estimular os proprietários a limpar. Isso é tudo verdade. Por exemplo, centrais de biomassa. Eu vi o Ministro da Agricultura dizer que poderia ser, e do meu ponto de vista é, uma boa solução para ajudar a dar valor económico à floresta, para as pessoas que menos percebem desta matéria. Centrais de biomassa produzem energia limpa a partir de resíduos das florestas. Pode ser um incentivo, evidentemente, para limpar e dar valor económico a quem tem propriedades. Há uns anos atrás, início do governo de José Sócrates, foi feito um concurso para 15 ou 16 centrais desta natureza. Praticamente nenhuma se concretizou. Porquê? Porque o lobby, por exemplo, no domínio da energia, quer digamos assim, de centrais fotovoltaicas ou eólicas, é mais forte, com um projeto financeiro, é sempre mais simples e mais ganhador em termos financeiros do que um projeto industrial. Mas as centrais de biomassa, do meu ponto de vista, quer económico, quer ambiental, quer energético, poderiam ser importantes. Mas ao fim de 2 anos, o Governo vai fazer 2 anos, viu alguma decisão sobre esta matéria? Nada, zero. Zero. E há pessoas até dentro do Governo que percebem desta matéria, mas não é, de facto, uma prioridade política. Segundo ponto, aqui. Agora, passando à parte do combate. A questão do modelo, eu acho que na questão da proteção civil há aqui 2 questões. O meu modelo, que acho que, como já aqui foi dito, e também o relatório diz, está esgotado. O resto, o relatório diz que é preciso uma muito maior integração entre prevenção e combate. E acho que com toda a razão do mundo. Mas há uma maior aposta no combate do que na prevenção. Claro, exatamente. Agora, mas também... É onde está o dinheiro a ganhar. É onde está o dinheiro a ganhar e normalmente os ministros da Administração Interna têm mais poder político que os ministros da Agricultura. São mais poderosos politicamente entre os governos dos ministros da Administração Interna que os ministros da Agricultura. Isto também pesa. Quem esteve já num Conselho de Ministros sabe que isto também pesa. Não é por acaso que António Costa, era ministro da Administração Interna, fez o modelo da proteção civil, com defeitos ou não fez, e a floresta ficou para trás. Agora, deixe-me só introduzir aqui esta questão, voltando à questão aqui da ministra da Administração Interna. É que isto não é nenhuma teimosia nem nenhuma perrice. Eu acho que neste momento há um problema de confiança dos cidadãos no seu sistema de proteção civil. Por outras palavras, não têm confiança no seu sistema de proteção civil. Não têm. Eu acho que as pessoas perderam a confiança no Estado nesta área completamente. E perderam do ponto de vista político, do ponto de vista operacional, do ponto de vista das palavras, já são só palavras, perderam a confiança. E é preciso restaurar a confiança. E eu não sei como é que se restaura a confiança sem, em primeiro lugar, mudar a liderança política. Não sei. E a acrescentar a todos os argumentos aqui já dados, sobretudo pelo Miguel Sousa Tavares, deixe-me só acrescentar mais o seguinte. A Ministra da Administração Interna, esta Ministra, não tenho nada contra ela, até dá a impressão que tenho, não tenho nada, a questão não é nada de pessoal. Esta Ministra, poucos meses antes do período de incêndios, ou seja, em março ou abril, mudou praticamente todas as estruturas de comando dentro da Proteção Civil. Isto é a leviandade completa. Então você tem uma época de fogos à porta e meia dúzia de meses antes ou menos do que isso vai mudar os chefes, vai mudar as lideranças, vai mudar as direções. Isto é, de facto, favorecer o quê? O amadorismo. É favorecer o quê? A inexperiência. Como diz o relatório também.
Mas António Costa só fala do relatório na parte florestal, que também está muito bem feito. E, portanto, há neste momento um problema seríssimo de restaurar a confiança. O que passa, na minha opinião, por mudança ao nível da liderança política, ao nível do modelo de proteção civil e ao nível da liderança da própria proteção civil. Ou seja, enquanto isto não for feito, e eu não sei se isto vai ser feito. E a ideia de instalação de um super-ministério, António, poderia ser uma das soluções. Como é que se restaura, como ouvimos agora, a confiança das populações certamente está profundamente debilitada depois dos dois últimos grandes incêndios. Acho que está profundamente debilitada e acho que tem razões para isso. Eu acho que a primeira peça de restaurar a confiança é o Estado assumir a sua responsabilidade e garantir as indemnizações às vítimas e às famílias das vítimas. De uma forma não burocrática, de uma forma ampla, reconhecendo explicitamente que naquilo que o Estado falhou tem que haver compensação para os privados. Mas temo que possa ser feita de uma forma burocrática? Bom, eu receio, porque se há um mecanismo extrajudicial, ele tem que ser um mecanismo extremamente eficiente e não pode ser prisioneiro. Aquilo que o Presidente da República designou como responsabilidade funcional. Não é um problema clássico de responsabilidade civil, não é um problema de culpa ou negligência, é um problema de analisar o resultado. E se o resultado foi um dano, o Estado, reconhecendo que falhou na capacidade que devia ter tido e não teve de prevenir e evitar os danos, tem que assumir as responsabilidades. E essa é a primeira linha de curto prazo. Não é a confiança em abstrato, não é, salvo o devido respeito, não é mudando a cara do ministro que as pessoas olham para o ministro e dizem este inspira-me confiança, a outra não me inspirava, ou a nova, se for uma mulher, não sei. Mas não é por aí que eu acho que se deve ir. Agora, o primeiro passo para restaurar a confiança é o Estado portar-se como pessoa de bem. Não é por aí, mas também pode ser por aí. É evidente que a Ministra tem muitas dificuldades em implementar uma reforma profunda depois de tudo porque passou. É óbvio. Agora, o que me faz confusão e no que eu não estou de acordo é esta ideia tão tipicamente portuguesa de que é, quando alguma coisa corre mal, corta-se uma cabeça ou duas cabeças e o problema desaparece. O problema não desaparece pela substituição da Ministra. Nem mesmo pela substituição do Governo. Não fez jurisprudência nesse campo, Jorge Coelho, pelos vistos. Não é bem assim. Era um exemplo... Não é bem assim porque não, Marcos Mendes. Explicarei já que não é bem muito assim. Bem. Não é assim. Com todo o gosto. Ouvirei com todo o gosto. Diga já porque é que não é bem assim. Esta afirmação do António Vitorino acho que não... Pode ser verdadeira nos casos, mas não é verdadeira em muitos outros casos. A mudança de ministros em muitas situações dá, de facto, lugar a uma mudança de política, uma mudança de orientação, uma mudança de energia, outra alma, outra direção, outra capacidade. Isso há N casos nesse sentido. Mas não é isso que eu estou a dizer. Não, o que eu disse foi que é normalmente, passando só por isso, nada se altera de substancial. Permita-me só é diferente? Só para fechar este ponto. Não esteja a trazer as minhas palavras. Pronto, mas deixe-me só aqui neste essa ponto. Não é a questão fundamental. Mas é algo que precisa de centrar. Só para terminar este ponto. A mim faz-me enorme impressão, além de todas as outras razões, que nós passamos a vida a elogiar, designadamente lá fora, quando acontecem situações destas e um ministro assumiu responsabilidade e depois nunca praticamos isto cá dentro. Ou então, se quiser, a oposição gosta normalmente de pedir as caras, quando está no governo depois também não faz. Isso também é tudo verdade. Mas, por exemplo, ainda há pouquíssimo tempo, como sabe, na Holanda, há pouquíssimo tempo, se teve que demitir, e é um governo até em gestão, o Ministro da Defesa, na sequência de um problema com granadas e não sei quanto, que deram origem a alguns mortos e, com toda a naturalidade, Ministro e Chefe de Estado-Maior do Exército, demitiram-se. Eu acho que são coisas quase óbvias. Nós podemos roubar as granadas, não se demite ninguém. Aqui Portugal é exatamente o contrário. Mas depois nós, muitas vezes, quando estamos a comentar, e agora não é piada para ninguém, deve ser sua própria, quando estamos a comentar, achamos extraordinário estes casos lá fora. Mas cá dentro somos incapazes de praticar. Como de resto normalmente se faz. Está-se na oposição e pede-se admissão, mas quando está no governo já não faz. Eu mantenho aqui o mesmo princípio, mas sobretudo, e peço desculpa, interrompi, não queria. Não, mas sabemos que o António Vitorino disse muito menos, não é? Muito menos do que isso. Neste sentido só, não acredito que com todas as condições que surgiram até agora, a atual Ministra tenha um mínimo de condições para aplicar qualquer outro modelo ou qualquer, digamos assim, remodelação deste modelo. Sendo que temos a Autoridade Nacional da Proteção Civil a não admitir falhas e a dizer que vivemos circunstâncias excepcionais, Miguel.
E, portanto, mais uma vez, como se restaura eu acho que a confiança a questão da Ministra não é relevante e não é por ela ser quem é que eu estou a pedir a cabeça dela. Nem estou a pedir. Eu acho que as pessoas avaliam-se pelos resultados. E os resultados são centenas de milhares de hectares ardidos e 120 mortos. Pronto. Se acham que os resultados não servem, ou seja, não é por... É habitual pedir a cabeça de alguém, não sei quem. Não é por isso. É porque ela revelou em todo o esplendor a sua incompetência. Ponto final, António. Você tem que aceitar que uma pessoa incompetente possa ser despedida. No público, no privado, no político, onde quer que seja. Ponto principal para mim. Eu acompanho profundamente, não a ideia, mas a reflexão que Francisco Louçã aqui fez sobre isto. Eu acho que nós temos mudado de paradigma, que é uma coisa diferente. Quando ele fala em juntar o Ministério dos Incêndios, se quiserem, com o da Agricultura, com o das Florestas, eu acrescentaria o Ambiente também. Porque isto tem que ser tudo pensado integralmente. E tem que ser do ponto de partida de que país é que nós queremos. Por exemplo, queremos o país completamente despovoado no interior. Não tivemos grandes exemplos com superministérios, apesar de tudo, Miguel. Desculpa? Os superministérios de antigamente não funcionaram propriamente. Não, é preciso um Ministério integrado. Eu, por exemplo, para mim não faz nenhum sentido que se junte a agricultura com as pescas, que se junta sempre. Não percebo porque é que uma coisa tem a ver com a outra. O que é a pesca ao robalo tem a ver com a plantação de eucalipto. Não percebo. Agora, o Ministério que é do Ambiente, que é da Agricultura, que é das Florestas, que é dos Incêndios, faz todo o sentido. Eu só não digo que a ideia de Francisco é brilhante, se ele não levar a mal, porque já tem autoria. Foi exposta pelo Gonçalo Ribeiro Teles há pelo menos 30 anos. E eu acho que este relatório da Comissão devia ter uma dedicatória ao Gonçalo. Gonçalo Ribeiro Teles explicou tudo o que se ia passar, a partir do momento em que o professor Cavaco Silva vendeu a agricultura a Bruxelas e nos terrenos livres e com as populações ainda embora, começaram a plantar o petróleo verde. Exatamente. Portanto, nós de facto temos é que mudar de paradigma. Eu acho que a grande discussão que tem que haver, isto não é um Conselho de Ministros extraordinário que esgota com certeza, é o que é que queremos que Portugal seja daqui a 10, 20, 30 anos. Se ainda queremos atrair pessoas para o interior ou não queremos. Se ainda queremos ter agricultura e ter alguma margem de autossuficiência alimentar, ou se nos chega a 6 para trazer as caminhonetes de Espanha diretamente com os produtos para os supermercados. É tudo isso que está integrado. Porque a partir do momento em que o país interior, em que os solos sejam ocupados, os incêndios caem logo. Não só porque se faz agricultura e pastorícia, mas também porque as pessoas estão lá. Vivem, é uma coisa vívida. Agora, o que nós estamos, quando eu ouço a Ministra a dizer o que disse, e o Primeiro-Ministro a dizer o que disse, o Secretário de Estado a dizer o que disse, que as populações têm que ser resilientes, isto e aquilo, isto é um convite às pessoas para se irem embora. Para fugirem. Fujam, que isto vai arder tudo. Mas perante esse cenário para os próximos anos, faria mais sentido, Francisco, estarem todos de acordo nesta matéria, nomeadamente no Parlamento, e remarem todos para o mesmo lado? Bom, houve alguns casos em que nas votações no Parlamento houve quase unanimidade, noutros não. O PCP não deixou. Bom, e ainda é um pouco incompreensível essa posição, mas eu deixarei isso de lado. Até lá somos uma espécie de Estado falhado, enquanto isto não se concretizar, usando a expressão do Miguel? Eu acho que o Estado falhou absolutamente nestas matérias. Eu não concluiria que é um Estado falhado, porque isso é uma designação que representa outra coisa. Representa não haver nenhuma forma de autoridade e haver, digamos, o banditismo dominar as funções do Estado e pilhar os seus cidadãos. De qualquer modo, falhou. Suspeitas aqui. Bom, falhou, é evidente, e portanto não quero fazer debates que não sejam importantes para esta conversa, porque acho que é assim que devemos comportar-nos. Mas queria dar duas notas, uma sobre o que está a dizer e outra sobre o problema da responsabilidade civil que o António Vitorino levantou, porque eu estou muito de acordo com ele. Acho que a solução, aliás, o Marcos Mendes também tem falado disso, é evidente que tem que haver uma solução extrajudicial, porque a solução judicial demora tempo demais. Ela é importante do ponto de vista político, do ponto de vista da responsabilidade e do respeito para com estas populações. Deve ser feito com a ponderação necessária, como é evidente. Aliás, há boas experiências disso em que Portugal se pode basear. Mas responder aos danos sofridos pelas famílias, no caso de Pedrógão Grande, eventualmente neste caso também, porque se poderá aplicar, acho que é um esforço que o Estado deve mostrar que é capaz de fazer sem considerações taticistas. Acho que deve olhar para si próprio e para as pessoas e mostrar a generosidade e a defesa e o respeito e a preocupação. E acho que isso era um sinal importante, espero que isso no domingo, no sábado também possa ocorrer. Agora, do ponto de vista é claro que sim, há muitas experiências anteriores, o Gonçalo Ribeiro Teles e outros ambientalistas defenderam sempre políticas integradas, acho que fizeram muitíssimo bem. Só que não serviu para nada.
Bom, de acordo, mas água mole em pedra dura, algum tanto dá que até que fora. Um dia há de se poder conseguir uma política de floresta, porque esta fracassou de tal modo e tornou-se um perigo público. Neste momento não é só não resultar do ponto de vista económico, a não ser para um pequeno grupo de 3 empresas. É tornar-se um perigo público e, portanto, por isso mesmo eu creio que é uma luta que vale a pena. E chamaria a atenção de um aspecto deste relatório que diz o seguinte: em 20 anos houve 6 mudanças estruturais da Autoridade da Floresta. Chegou a estar numa direção-geral, agora a política da florestal contra incêndios está numa divisão de serviços, que implica vários departamentos ao mesmo tempo. O governo anterior aboliu os serviços florestais. Portanto, nós temos erros sucessivos e uma manta de retalhos que não é só na proteção civil, não é só nas nomeações por razões políticas. Um partido que ganha o governo nomeia os diretores da Segurança Social, nomeia os diretores da Proteção Civil. Porquê? A propósito, que sentido é que isto tem? Eu acho que o país está muito preparado para perceber que isto não tem nenhum sentido e que é preciso profissionalização, conhecimento científico, experiência, provas dadas, submissão a controles sucessivos do ponto de vista das autoridades democráticas. Agora, eu insisto que uma mudança de estrutura do governo nesta área que é importante é condição para responder a estas dificuldades, porque o Governo não vai conseguir responder, do ponto de vista político, repetindo as pessoas e os contextos em que elas estão. Não vai ser possível mantê-lo. E eu até desconfio que o Primeiro-Ministro sabe isto melhor do que ninguém, porque ele é muito atento, ele percebe, e nas questões políticas, se é preciso ter faro e perceber a percepção das pessoas. Repare, depois podia-se dizer assim, depois de Pedrógão Grande, houve a vitória esmagadora do Partido Socialista nas eleições autárquicas. Muito bem. Até em Pedrógão Grande. Até em Pedrógão Grande, que, como sabe, foi candidato do PS, era um antigo candidato do PSD, que se passou para o PS. É, aliás, a história de algumas autarquias do país. Mas o facto é que agora é um bocado diferente. Porque agora já não se trata de responder à emergência do fogo na Sertã, que tem que ser resolvido, ou na Marinha Grande, ou na Lausanne, ou nos arredores de Braga, que têm que ser respondidos com toda a emergência. É que, no rescaldo das cinzas, nós precisamos de ter a confiança das pessoas, das estruturas, das políticas, da autoridade, que mostre que há os recursos suficientes e a vontade e o conhecimento para fazer este trabalho. Por isso é que acho que uma mudança de estrutura para algo que fosse mais sensato, que desse mais peso no governo nesta política, resolveria um problema que alguém já evocou aqui com muita razão. Todos os verões temos uma pequena série de incêndios e diz-se em setembro, agora vamos refletir sobre o assunto. Temos uma grande série de incêndios e diz-se em setembro, agora vamos refletir sobre o assunto. E no ano seguinte isto vai se repetir. Já se repetiu o ano passado, já se repetiu este ano. E, portanto, nós temos que sair desta espécie de modorra que anestesia o país, porque não responde às questões fundamentais, que são política florestal, propriedade, organização económica, proteção das comunidades e das povoações, da vida no mundo rural, benefício das pessoas, capacidade de viverem melhor, sabendo que em Portugal hoje, a maior parte das pessoas saiu do campo. E para isso, deixe-me retomar um assunto que tem dado muito fora da agenda, e para isso é necessário, seria melhor, por exemplo, um processo, não digo que seja a verdadeira regionalização, mas algum processo semelhante para conseguirmos, pelo menos no futuro, controlar melhor cada pedaço de terra. Uma vez que, como nós sabemos, o interior está com um grave problema de desertificação. Luís Marques Mendes. Não, regionalização eu acho que não é solução. Não é. O debate hoje não é sobre isso, mas não é, eu sei, mas até que ponto é que isso poderia melhorar as circunstâncias? Quem empurra o Dr. Marques Mendes para o debate dos presidentes do PSD. Provavelmente é uma solução mais vasta, lutam sobre isso. Não, eu sobre regionalização tenho há muitos anos uma opinião e, portanto, não mudei de opinião. Eu não sou favorável à ideia de fazer a regionalização do país. Não fui quando houve um referendo que disse não a essa ideia. E também não sou agora, independentemente de ser 5 regiões ou 7. Não sou a favor. Não sou a favor, posso, se quiser, explicar as minhas razões, mas não sou a favor e acho mesmo... Mas não acha que seria solução para estes casos mais imponderáveis do momento? Não. Ao nível da organização do país, ao nível da organização das estruturas? Pelo contrário, Miguel. Não, eu com toda a franqueza acho que a regionalização do país primeiro não é solução, nem para este caso, nem para outros casos. Eu acho que só iria criar mais problemas em vez de resolver problemas. Evidentemente que se você é capaz de ter aí um conjunto enorme de autarcas ou ex-autarcas que são todos a favor da criação de regiões.
Quanto mais não seja porque era uma oportunidade para se poderem candidatar aos novos lugares. E há algumas pessoas que têm dificuldade de depois de, sei lá, de ser Presidente da Câmara, de se habituar a fazer uma vida normal. Ou seja, uma vida civil normal, sem estar exatamente na Câmara, ou na política, ou isso. E, portanto, nesse plano, haverá alguns interessados. Se quiser criar mais despesa pública, provavelmente por aí cria mais despesa pública, mas como nós estamos a ver, há muito por onde criar, não vale a pena acrescentar mais. Mas dar resposta a este problema exige mais despesa pública. Eu acho que... Chegámos a essa conclusão há pouco, porque não era uma prioridade, alguma despesa que é investimento, e o que é investimento público também é importante e é necessário. Investimento público é necessário. Vamos lá ver, eu diria que aqui há várias coisas ao mesmo tempo, e o fator tempo aqui também não é irrelevante, e começo já por esta parte. O fator tempo, do modo geral, joga contra a eficácia das soluções ou das decisões também não é apenas nesta matéria, mas também nesta matéria. Por isso, indemnizações aos familiares das vítimas de Pedrógão. Ao fim de 4 meses, não há uma solução ainda. E não era preciso relatório nenhum para esse efeito. Em Entre os Rios foi em pouquíssimas semanas. Aquilo foi uma calamidade muito semelhante a Entre os Rios. Era preciso apenas vontade política. Em 4 meses não foi encontrada uma solução. Agora diz-se que é no próximo sábado. Mas foram 4 meses, é o fator tempo. Repare, 60 e tal pessoas faleceram. Familiares das vítimas, já com todos os problemas daí decorrentes, ainda com os problemas materiais. Ao fim de 4 meses, o Estado, que a ação, não direi por ação, mas por omissão, falhou, o Estado não foi capaz ainda de resolver este problema. Mais ainda estamos aqui para saber se vai haver uma solução extrajudicial. Sim, porque era ao máximo agora ainda remetermos aquelas pessoas para andar 5 e 10 anos nos tribunais, com custas de advogados e com todos os custos inerentes a este processo. Acha que seria um erro político de António Costa, se optasse por esse caminho? Não era um erro só político, era um erro de insensibilidade, que eu acho que é uma coisa pior ainda. E é por isso que tenho dificuldade em perceber como é que ao fim de 4 meses esse dossiê ainda não foi resolvido. E como António Costa dizia na intervenção há instantes, depois de apagados os fogos, nós vamos dar todo o apoio e solidariedade e conforto moral e material e reparação às populações. Com certeza, mas em Pedrógão, tirando a componente material, designadamente no domínio das habitações, a parte das indemnizações por danos pessoais ainda não ocorreu e ainda ninguém sabe como é que vai ocorrer. Ou seja, é na base da cultura do exemplo que as pessoas acreditam. Não é na base do discurso, é na base da ação. Se já tivesse feito, António Costa podia hoje dizer, tal como já fizemos em Pedrógão, em que já aplicámos aqui uma solução e em que já indemnizámos as vítimas, vamos também fazer nos outros casos. Mas não, é tudo formal, são tudo intenções. E é por isso que eu digo, em Pedrógão ainda houve benefício da dúvida. Acho que agora as pessoas estão mesmo, de facto, zangadas com esta situação. Portanto, este é o primeiro fator, o fator de tempo. Tudo é muito lento. E isto depois tem consequências. Não são apenas estas imediatas, são as outras. É que quando daqui a uns meses entrarmos no inverno, este dossiê acaba. Acaba. Assim que vai promover, vamos colocar a questão aqui em abstrato, em dezembro, ou em janeiro, ou em fevereiro, a SIC, ou a TV, qualquer órgão de informação, algum debate sobre estas matérias, não vai certamente. Ou seja, há aqui uma questão, um conjunto de questões que são de natureza cultural. Primeiro, as populações, é uma questão cultural, também têm as suas falhas, porque fazem queimadas quando não devem fazer, porque têm que ter certo tipo de comportamento. É verdade, também temos que o dizer, porque isso também é verdade. E, portanto, também há que investir nesta componente, digamos assim, de sensibilização, de esclarecimento de informação. Segundo, o Estado, os próprios órgãos de informação. Se houver um Conselho de Ministros em março sobre algumas destas matérias, provavelmente não tem nenhum tipo de impacto. Sejamos francos, é assim, meter a mão na consciência. E depois vem o Estado. Quer dizer, há aqui um conjunto de responsabilidades repartidas. Agora, prioritárias, evidentemente, são as do Estado. Porquê? Porque o Estado tem uma das primeiras prioridades do Estado, obrigações do Estado, é garantir os cidadãos e não tem garantido. E nesse plano, o mesmo Estado, Luís Marques Mendes, que diz que terão de ser as populações a autoprotegerem-se, combatendo os fogos, sem esperar pelos bombeiros e aviões. As palavras do Secretário de Estado da Administração Interna, acha que é deste tipo de discurso que as pessoas estão à espera de ouvir? Não, eu acho que, eu já disse há bocado que nestas últimas 24 horas, Primeiro-Ministro, Ministro da Administração Interna e Secretário de Estado
foram todos, digamos assim, um conjunto de disparados. O Primeiro-Ministro, esta madrugada, devia estar cansado, só assim é que se compreende que foi um disparate sem descrição, de insensibilidade, de agressividade. Acho que foi muito mal. A Ministra, com a questão das férias. Eu acho que um Primeiro-Ministro em condições dava-lhe mesmo a oportunidade dela fazer férias, ou seja, saía definitivamente. Porque acho de uma falta de gosto, uma falta de norte, de uma falta de senso, falta de sensibilidade, no momento em que há 30 e tal pessoas a falecer, vem uma pessoa dizer eu não tive férias. É uma falta de gosto. Já não é a primeira vez, mas isto mostra, de facto, que está desorientado. E o Secretário de Estado é a mesma coisa. Um dia destes vem dizer, só falta dizer que a culpa dos incêndios é das pessoas. Sim, mas houve declarações um pouco nesse sentido, da falta de cuidado, da limpeza, etc. Enfim, generalizar é difícil. E depois temos o Presidente da República, António Vitorino, a pedir atos e não palavras. Como Santo-Exupéry, são mais importantes os atos do que as palavras. Olha, antes de ir ao Presidente da República, deixa-me dizer uma coisa. Falámos dele, Há uma dimensão importante que eu acho que se insere de pleno na prevenção, que é a responsabilidade das autarquias locais, porque a eficácia do controlo e da efetivação da limpeza exige uma relação de proximidade. Não é o Estado Central, nem o Estado desconcentrado que vai fazer isso. E quando o relatório da Comissão Independente indica que o grau de efetivação dos planos municipais é de 19%, isso indicia que o problema que está aqui colocado não é apenas um problema de falta de prioridade política a nível central do Governo, é que esta questão também não assume a prioridade política a nível local. E, portanto, não para entrar no conflito sobre a regionalização, mas no momento em que a Assembleia da República vai aprovar um pacote de descentralização em benefício das autarquias locais, é o bom momento para colocar a questão de que responsabilidades e que meios é que podem ser transferidos para as autarquias locais, designadamente, como eu já uma vez disse aqui no outro debate, a possibilidade de as entidades autárquicas poderem substituir-se aos proprietários no caso de inação. Isso sucede, por exemplo, em obras urgentes em ambiente urbano. Há mecanismos em ambiente urbano que prevêem exatamente isso. Quando o edifício ameaça ruir, a autarquia pode fazer uma intervenção por via administrativa se quer atribuir a prioridade política que se justifica em função do drama que estamos a viver, então aplique-se o mesmo tipo de mecanismo também às ações de limpeza. Eu sei que o argumento contra é dizer, pois, mas os proprietários relapsos são assim beneficiados porque lá vem o Estado. Pois bem, mas há aqui um bem maior, que é o interesse da segurança pública, que justifica plenamente que neste pacote de descentralização se preveja a correspondente prioridade política da limpeza nas competências e nos meios financeiros que vão ser distribuídos às autarquias locais, porque obviamente isto custa dinheiro. Custa dinheiro. E em relação ao Presidente da República? Bom, em relação ao Presidente da República, eu acho que a intervenção dele... Atos, o que é que lê? E a questão é que António Costa diz que ele não está ali, por outras palavras, a pedir a cabeça de ninguém, quando muitos entendem que foi isso que o Presidente pediu, mas sim que a responsabilidade política do Governo é agora colocar em ação este plano e estas indicações saídas do relatório. Estamos aqui a tentar virar a mesa do jogo ou de facto o Presidente é isso mesmo que quer? Não, eu acho que o Presidente faz bem em chamar a atenção para a necessidade de que as decisões tenham sequência nos atos. Porque um dos problemas que nós temos também em Portugal é esse, é que fazer leis é fácil, ou pelo menos é mais fácil do que muita gente supõe, mas depois a aplicação é que é completamente calamitosa. Sobretudo mais leis. Calamitosa. É fácil. E, portanto, desse ponto de vista, o que interessa é a aplicação prática. Eu acho que, nesse sentido, o apelo que o Presidente da República fez é para que o Governo demonstre que tem as condições para aplicar a legislação que for adotada. O Marcos Mendes falava das indemnizações. Sim. E a questão é que está pendente na Assembleia da República uma lei que exatamente facilita o mecanismo das indemnizações. Foi aprovada à luz. Falta a votação final global, aparentemente. E, portanto, esse instrumento legislativo é fundamental para criar a instância arbitral que vai permitir a arbitragem em moldes que não são os moldes clássicos do direito de responsabilidade civil, que exatamente para introduzir, e os critérios da lei permitem, outra flexibilidade na interpretação dos nexos de causalidade, da relação causal entre o incêndio e o dano. Eu acho que o Presidente da República aí tem tido uma intervenção, primeiro, do ponto de vista público, de amparo,
portanto, de apoio às populações e, em segundo lugar, de chamar a responsabilidade do Governo à pedra, que faz todo sentido. E isto fez mudar um pouco aquela relação entre o Presidente da República e o Governo? Nas últimas declarações que ouvimos dele, Miguel, qual é a tua percepção em relação a isso? Não tenho absolutamente ideia nenhuma sobre o assunto, mas queria falar sobre as imunizações. Mas... Aí entre os rios, porque a Mas questão podes falar das imunizações, mas falas também, obviamente, da questão do Presidente da do ponto de vista República. de justiça. Aí entre os rios caiu uma ponte, quem ia passar por cima é evidente que não teve culpa nenhuma nem responsabilidade nenhuma, morreram. Em Pedrógão foi o tal downburst, daquele fenómeno meteorológico absolutamente excepcional, a mesma coisa. Aqui é diferente. Não houve um fenómeno excepcional? Houve fenómenos excepcionais, mas há justamente populações que não fizeram aquilo que tinham estrita obrigação de fazer, para defender não apenas a sua propriedade, mas a propriedade dos vizinhos. Eu ontem ouvi um senhor a queixar-se, eu tenho tudo limpo, e isto começou a arder porque os vizinhos não limparam a minha roda. Portanto, eu acho que devia haver uma distinção. Há pessoas que, obviamente, têm que ser imunizadas, e há pessoas que não merecem. Eu vi uma serração de madeira quando foi em Pedrógão, com os eucaliptos a chegarem lá até à porta. Não havia uma boca de incêndio. Não havia um simples tanque da reserva de água. Não havia nada. E depois as pessoas dizem, agora não sou indemnizado. Caramba, também não se podem responsabilizar dessa maneira, não é? E eu acho que é preciso distinguir. Agora, se formos para a indemnização, eu sugiro uma coisa. Que haja um imposto extraordinário a pagar por todos os portugueses contribuintes. Para que todos sintam que isto é um problema nacional. Achas que isso é necessário? Para dar um sinal... Para dar um sinal de que a batalha é com todos e todos temos que ser solidários, não é só alguns. Todos temos que ser solidários, todos temos que ser responsáveis. Até para que depois as pessoas possam dizer aquilo que eu digo aqui. E os proprietários que não tratam do seu terreno, porque é que o Estado não se expropriar? Eu acho que devia expropriar, por exemplo, se calhar a favor do vizinho que tratou. Não tem que ser a favor do Estado. E só o senhor não trata disso, faz favor, passa para o seu vizinho. Pronto. Uma forma de responsabilização. E ainda não falaste do Presidente da República, mas já vais falar, Francisco, quer falar da questão das indenizações um bocadinho mais a fundo? Para depois não quero falar do Presidente da República. Porque, o que é que acha? O que é que lê das O Presidente da palavras República foi muito criticado na primeira noite de Pedrógão Grande, por ter dito que se tinha feito todo o esforço necessário. Hoje percebemos que houve desorganização do esforço, desse esforço, mas enfim, é o que viemos a saber depois. E nisso o Presidente da República esteve muito próximo do Governo e, sobretudo, da vontade de evitar o alarme e proteger os que tinham sofrido, de que ele se aproximou muito, ainda esta semana esteve lá com os familiares das vítimas, mas de mostrar a preocupação do país em relação a eles. E isso creio que fez bem. A declaração dele sobre a necessidade de passar, agora, a declaração recente, não é? A necessidade de passar das palavras aos atos, eu leio-a sobretudo como uma vontade de alguma distanciação. O Presidente não foi, ainda irá pelos vistos, mas não foi, e não foi no momento do fogo às frentes de combate. Creio que aceitou a sugestão da Comissão de Inquérito de que demasiadas câmaras de televisão, demasiada atenção desviam a preocupação dos responsáveis da Proteção Civil e dos bombeiros, e mostrou que tomaria uma posição esperando que o Governo faça o seu trabalho. Na Constituição Portuguesa é assim que as coisas funcionam. O Governo tem a obrigação e a responsabilidade, tem que responder pelas ações práticas da Proteção Civil, do sistema de bombeiros, da resposta perante as pessoas, e o Presidente tem uma função distinta dessa execução governamental. E, portanto, que o Presidente fale ao país depois da reunião do Conselho de Ministros parece-me útil, necessário. Claro que é difícil interpretar o que é que o Presidente estará a pensar, mas a tomar pelos atos que ele manifestou, no tom que ele já tem isso parece-me óbvio. Claro, depois disso, o Presidente mostrou distância prudente em relação a estas matérias. Acho que faz bem mostrar o luto nacional e mostrar a preocupação com este drama, e depois ter a intervenção no âmbito dos seus poderes em função do que o Governo vier a fazer. Veremos já esperámos tempo demais, parece que é um Presidente que já está a ficar um pouco zangado e impaciente com este Governo. De que forma é que isso pode
alterar daqui para a frente a relação institucional entre não sei, até agora acho que era precipitado tirar grandes conclusões políticas e fazer uma espécie de oráculo de Delfos sobre o que é que o Presidente quer dizer com cada frase. Veremos como é que o Governo toma decisões no sábado e como é que o Presidente se dirige ao país, sabendo dessas decisões e no contexto que ele entender. Sim. E, portanto, acho que é mais prudente do que propriamente estar a inventar uma espécie de intriga permanente, como se a Corte se movesse aflita. Há razões suficientes para preocupação, portanto, olhemos para as soluções mais do que para a imaginação sobre cada um que pensa do que vai dizer depois. Sim. Acho que isso é um jogo político pouco importante. Agora, queria dizer só uma palavra sobre este aspecto das responsabilidades. Eu estou de acordo com os alertas, no sentido em que um mecanismo extrajudicial tem que ser muito ponderado. Tem que avaliar os casos, tem que o fazer com toda a informação e com toda a sabedoria que é necessário nestes casos. Mas reparemos o seguinte problema. Eu não estou muito confiante que a descentralização para os municípios seja um grande contributo em termos práticos para a solução dos nossos problemas. E aí não tenho a sua opinião, António Vitorino. Os municípios deveriam ter um papel muito grande, sim. Mas o que é que os municípios nos vão dizer? Bom, se pedem que sejam os municípios a fazer o cadastro dos proprietários ausentes, não têm os recursos técnicos para o fazer. Têm algum receio de pôr em causa a percepção da comunidade sobre a pequena propriedade. Porque aqui a tensão é esta. Há um enorme medo culturalmente enraizado sobre apropriações abusivas da pequena propriedade. Mas não há pequenos proprietários, porque eles não estão lá. E é isso que faz com que haja o tal vizinho que cuide das terras e os outros que não cuidam e, portanto, que estão a pôr em causa aqueles que trabalharam arduamente e criam um problema de devastação nas nossas florestas. Portanto, em alguma medida vai ser preciso que haja os meios do Estado, junto com o conhecimento das autarquias, para fazer o levantamento da propriedade, para tomar conta de propriedade que esteja abandonada, porque o Código permite que o Estado intervenha sobre os proprietários de prédios que estão em risco, mas permite também que, se eles desapareceram, o Estado tome conta desses prédios e se responsabilize pelas obras necessárias nesse contexto. E é o que vai ser preciso fazer na floresta. Nós não podemos viver... Eu pergunto-me o seguinte, porquê é que governos liberais, dezenas de anos de políticas liberais na Alemanha, permitem que haja 60% da floresta pública na Alemanha? E Portugal tínhamos 3% da floresta pública, e seja 97% privado. Se fosse cuidado, o problema não estava em cima da mesa. Mas ele é essencialmente descuidado. Ou seja, há um problema de propriedade da floresta, da obrigação de nacionalizar a floresta que seja perigosa para os seus vizinhos, para os proteger. Isto tem que ser feito com cuidado ao longo do tempo, sabendo para onde se vai, com a participação das populações, com a participação das comunidades, com a participação dos municípios, dando oportunidades às pessoas de recuperarem, de relançarem a sua propriedade, de o fazerem em termos economicamente úteis. Vocês têm que se criar muitos incentivos deste ponto de vista, mas é preciso saber que é preciso mergulhar as mãos do Governo, as mãos do Estado, nessa vontade de recuperar a confiança e de que a floresta tem que existir e não pode ser só derivações de 2 ou 3 empresas para lhes venderem alguns troncos e depois tudo ao molho e fé em Deus, que é o que tem acontecido na propriedade. E, portanto, descentralização é muito importante deste ponto de vista, se os municípios puderem, mas eles precisam de meios que não têm e precisam de fazer parte de uma transformação do país. Por isso é que eu acho que um ministério com mais poder era importante, acho que um governo com mais autoridade era importante para acabar o dossiê dos perigos, é preciso fechar este capítulo do desastre do verão de 2017. E, portanto, trazer para o debate soluções que vão sendo aplicadas, que se perceba a lógica, que tenham uma estratégia, que tenham bons protagonistas, ou seja, gente que assume mesmo aquela camisola, aquela vontade de fazer essa transformação e que pode, portanto, dar-lhe a cara. E dar um contributo positivo. Luís Vaz, há pouco parecia não concordar com algo que o Francisco Louçã estava a falar, nomeadamente ao nível dos municípios fazerem este cadastro e não terem meios para isso. É alguma questão de fundo que discordo? Se me permite aqui a questão dos municípios e depois a questão da ideia de um novo Ministério. Quanto à questão dos municípios, eu aí tenho uma opinião algo diferente aqui do Francisco Louçã e acompanho mais a opinião do António Vitorino. Ou seja, da mesma forma como sou convictamente contra a ideia de
regionalizar o país, sou um convicto defensor da descentralização e do poder, de facto, aqui dos municípios. E acho que, em muitas destas matérias, os municípios são uma mais-valia. Sobretudo uma mais-valia se forem ouvidos, se forem escutados. Eles têm uma enorme experiência e sensibilidade nesta matéria, quanto mais não seja porque têm os seus órgãos próprios de proteção civil. E há presidentes de câmaras que eu conheço e de vários partidos que têm enorme sensibilidade, enorme conhecimento, enorme preparação e que podem ser uma mais-valia. Agora, independentemente até das responsabilidades a transferir para os municípios, há uma coisa que me parecia de uma utilidade imensa. Na tomada de decisões, seja no sábado, seja posteriormente ao Conselho de Ministros de sábado, ouvir os municípios. Eu acho que é uma vantagem, que é um benefício. Eu acho que qualquer reforma melhora se eles forem ouvidos. Porquê? Insisto. Deixe-me eu repetir, conheço imensos presidentes de Câmara de vários partidos que têm enorme experiência nesta matéria. Ainda há poucos meses, o Presidente da Câmara, aqui bem perto do Sardual, de uma zona de forte concentração de floresta, publicou um texto de enorme qualidade e com excelentes contributos. Mas quem diz o Presidente da Câmara do Sardual diz vários outros. Neste plano, acho que ter os municípios como interlocutores antes da decisão do Poder Central nas matérias que são da responsabilidade do Poder Central, ouvir os municípios, é bom, uma mais-valia. Mas também, em alguns outros domínios, como alguns que o António Vitorino e bem referiu. Por exemplo, nesta matéria de limpeza, quando o proprietário não limpa e ser coercivamente imposto a limpar, os municípios, eu julgo que podem dar um contributo imenso nessa área. Quanto à segunda questão que o Francisco Louçã ali levantou do Ministério. Importa só que eu faça. Não importa nada. Não, eu acho que temos razão no seguinte sentido. Os municípios são indispensáveis e incontornáveis. Não podem ser ladeados. Têm que ter um papel muito grande nisto. Agora, eu chamaria a atenção para duas dificuldades práticas e uma política. A prática é, os municípios têm poucas pessoas hoje preparadas para a georreferenciação, para todo o trabalho de identificação cadastral. E, em segundo lugar, não têm meios para fazer as limpezas de que se passariam a ser responsáveis. Admitamos que uma descentralização que lhe desse os meios poderia resolver isto, mas é uma coisa de grande dimensão. Mas muito bem, pode ser um caminho importante. Agora, há um problema político, apesar de tudo. É que o mundo rural do interior se esvaziou e os presidentes da Câmara são eleitos pelas vilas e pelas cidades. E eles vão ter muito receio de qualquer percepção negativa sobre o significado do registro das propriedades. O que aconteceu, aliás, no verão passado. O Presidente da República foi consultado e, oficiosamente, surgiu na imprensa alguma resposta dele sobre a possibilidade de haver uma mobilização por poderes públicos das terras abandonadas. E o Presidente mostrou-se disponível, o Governo estava disponível e o Governo recuou imenso sobre isso. Porquê? Porque, na verdade, os Presidentes da Câmara mostraram que tinham medo dessa solução. Tinham receio dessa solução. Porque eles não vão ser eleitos pelas pessoas que vão beneficiar da proteção das florestas, porque são muito poucos. Vão ser eleitos por aqueles que estão nas cidades, que não são proprietários ou que são netos de proprietários, mas que olham para o que se passa na floresta como um ícone. E, portanto, eu acho que é preciso cuidar destes aspectos do ponto de vista político e do ponto de vista prático para ajudar este processo. Muito sensível para equilibrar um pouco, sim. A questão da pequena propriedade é um tema muito sensível. Mas, na realidade, a minha aproximação é menos a partir do cadastro e mais a partir dos resultados, da observação dos resultados. Isto é, nós hoje tivemos fogo em zonas urbanas. Sim. Esse fogo chegou às zonas urbanas porque teve origem em zonas rurais e, portanto, politicamente é possível explicar, mesmo às populações que vivem nas tais vilas ou cidades que elegem os autarcas, que também é o interesse deles que a situação seja prevenida na origem, digamos assim, na zona rural. Mas, além disso, a verdade é que há casos de sucesso de autarquias locais que levam a sério os seus planos municipais, onde não tem havido incêndios e onde a prática é, o conhecimento direto não é do registro da propriedade, é de que aquela propriedade está numa zona muito sensível. Não é limpa, seja porque é um proprietário absentista, seja porque é um proprietário negligente, mas a autarquia assume a responsabilidade de fazer essa tarefa. E, obviamente, no caso urbano, há depois um direito de regresso sobre os proprietários, isso é óbvio. Mas isso é um problema de acerto de contas, isso é um problema de contabilidade. No caso da propriedade fundiária poderia acontecer também. A mesma coisa, a mesma coisa. Agora, o conhecimento direto e imediato de que há ali um foco de problema, eu acho que para quem coloca tanto ênfase na questão dos eucaliptos, eu colocaria também o ênfase aqui.
é que esses são os responsáveis de primeira linha que têm consciência do perigo. E ao terem consciência do perigo têm uma responsabilidade de atuar. Eu revejo-me nessa interpretação, sem prejuízo de que acho que as suas observações fazem sentido, mas eu caminharia um pouco nesse sentido. Agora, quanto à segunda questão, que é a ideia de criar o Superministério. Eu devo dizer que eu gosto da ideia que está subjacente à proposta, já não gosto da proposta. E explico. A ideia que está subjacente é uma ideia feliz e que eu compro, que é a ideia de coordenação. A solução eu já não subscrevo, que é a ideia de um ministério, que ainda por cima seria um super ministério. Mas enfim, não é questão do super, mais um ministério. E eu não tenho muito a ideia de que para valorizar uma determinada questão e para lhe conferir prioridade política é preciso criar uma grande estrutura. Esta discussão há anos a esta parte em Portugal, com vários governos relativamente ao turismo. Quantas vezes se diz, o turismo está desvalorizado, porque tem um secretário de Estado, não dá um ministro do turismo. Eu sempre achei que isso era, com todo o respeito, porque as pessoas pensam de maneira diferente, uma certa tonteria. Não é pelo facto de o turismo ter um secretário de Estado que não há boas políticas de turismo. E acho que no anterior governo, o anterior secretário de Estado não tinha o estatuto de ministro e construiu várias políticas importantes e credíveis e consistentes no domínio do turismo. E às vezes há um ministro do turismo e não se vê produzir nada transcendente. Portanto, não associo a prioridade a uma matéria e a coordenação e a vantagem e o peso político à existência de um ministério. Portanto, a solução não subscreve. Mas a ideia é muito feliz. E que é a ideia de coordenação. E aqui queria acrescentar o seguinte em termos de contributo prático, não é de música celestial. A coordenação, eu acho que é na política moderna, e sobretudo dentro dos governos, um dos grandes calcanhares daquilo, que é saber de facto coordenar. Porque tomam-se decisões, e depois as administrações públicas não funcionam, os ministros são ocupados com várias matérias, muitas das quais são de áreas da administração pública, a administração pública não é capaz de fazer, e portanto os ministros não têm capacidade para ir acompanhando, para ir coordenando, para ir dinamizando, para ir escrutinando, para ir avaliando. Então, se não funciona essa ideia romântica, qual era a ideia que gostaria de ver aplicada? Como, por exemplo, o António Vitorino sabe, que também já esteve no governo vários anos, há outras soluções. Por exemplo, conselhos de ministros temáticos. Não, conselhos de ministros temáticos. Francisco? Não, deixa-me explicar o ponto de vista, porque esta é uma ideia... Quem é que executa as decisões do Conselho de Ministros? Escutam os ministros respectivos, só que no momento em que há um Conselho de Ministros... Luís Marques, deixa-me dizer uma coisa. Se bem percebi, a ideia de Francisco Louçã não se trata de coordenação, trata-se de integração de políticas que são subsidiárias umas das outras. Ter uma visão integrada do problema. Mas deixe-me só explicar que eu compreendo o que se pretende, mas que eu tenho uma ideia diferente para chegar ao mesmo objetivo. Eu acho que, por exemplo, com conselhos de ministros temáticos, presididos pelo Primeiro-Ministro, eu já vi isso com conselhos de ministros para assuntos europeus, conselhos de ministros para assuntos de educação, conselhos de ministros para assuntos de saúde, dirigidos por um Primeiro-Ministro. As matérias são tratadas, as matérias são avaliadas, são escalpelizadas, são discutidas e depois os ministros respectivos têm um mandato para as executar. Mas passado um mês... voltam a esse Conselho de Ministros. Ou seja, está sempre em cima do acontecimento. Não há necessidade de criar uma outra estrutura. Neste caso, era criar mais uma estrutura, era alterar não sei quantas leis orgânicas, era alterar não sei quantas direções gerais. Nós fazemos cada vez que mudou os governos. São para leis orgânicas, é o desporto da administração pública. Estamos a 4 minutos do final. Mas é um mau desporto. Vamos até a casa seria melhor, não é? É assim, nós temos 4 minutos e vou dar um minuto a cada um. Não sei se para deixar algum tipo de estado de alma, apontando para o futuro, ver como é que se vai fazer com maturidade, como disse o Primeiro-Ministro, mas tem o seu minuto final. Só uma palavra sobre isto. Antes de Marcos Mendes começar a falar, eu tomei aqui uma nota, Conselho de Ministros restrito. É claro que há muitas soluções possíveis e eu nem sequer vou reclamar ter a melhor sugestão possível, pois, enfim, que se procura melhor. Agora, uma reunião de vários ministros com várias áreas, polarizados por vários temas, pode ajudar a resolver problemas, mas nunca fará a sequência
de um trabalho que tem que sobretudo acho que pode dar confiança a Portugal se mostrar que problemas muito difíceis de estrutura da floresta e de estrutura do combate aos fogos e de reorganização económica para além do rescaldo do incêndio estão a ser tratados. E acho que é bom que se veja que há alguém que assumiu essa responsabilidade. E, portanto, não pode ficar estritamente no Primeiro-Ministro, até porque ele tem que negociar orçamentos para baixar o IRS e outras coisas, mas no essencial, eu acho que a vantagem de ter não é uma nova estrutura, na verdade. Portanto, há um Ministério da Agricultura e um Ministério da Administração Interna hoje. Continuará a haver um Ministério da Administração Interna. Haverá um Ministério da Agricultura distinto, com outros poderes, que inclui florestas, ambiente e os fogos. E, portanto, creio que a sugestão é muito mais nesse sentido, de dar coerência, persistência a uma política que tem sido errática e errada. Fazendo a ronda, contributo final, Luís Marcos Mendes. Ouvimos o Primeiro-Ministro dizer que temos de abordar isto agora no futuro com maturidade. O que é que Contributo final, esperar que esta matéria passe a constituir cada vez mais uma prioridade política. Segundo, que as intenções que o Governo, através do Primeiro-Ministro, hoje manifestou, se possam traduzir num programa de ação e não apenas em retórica. Terceiro, que o modelo da proteção civil seja de facto todo ele reavaliado porque verdadeiramente está esgotado, como diz o relatório independente. Quarto, que a reforma da floresta seja acompanhada porque estamos fartos de ver muitas leis e depois elas não passarem para o terreno. E insisto, há alguns aspectos, sobretudo no domínio da energia, que podem e devem avançar e que são complementares e que são importantes. Quarto ponto, o quinto que eu aqui não referi, que quis referir, acho que há uma contribuição importante da Comissão Independente, que é escolher por concurso e não por nomeação discricionária os responsáveis da proteção civil. Estamos para ver se esta ideia vai ser acolhida. Acho que era uma aposta no mérito e na responsabilização muito importante. E finalmente, para mim muito decisivo, é que se criem as condições para restaurar a confiança no Estado, na proteção civil, nesta matéria que foi profundamente abalada nestes últimos dias. António Vitorino. Bom, eu para não repetir, eu estou de acordo com a síntese que o Marcos Mendes acabou de fazer, acrescentaria só uma questão que não foi aqui muito abordada, é que há também uma face oculta de todo este processo, que Miguel reage epidermicamente. Não, que é a questão das redes criminosas que operam neste setor e do negócio que se constrói a partir da madeira queimada, que é algo que, a meu entender, não foi aqui abordado e devia ser abordado, porque não é só de prevenção que vivemos. Também temos que viver da repressão. Mas dificilmente ontem, num dia como o de ontem, com mais de 500 incêndios, podemos apontar para essas redes. Eu não tenho a menor dúvida de que uma parte, não sei quantificar, mas uma parte terá tido mão criminosa, tirando os oligofrénicos e os pirómanos obcecados, que também existem, mas que obviamente são marginais. Eu não tenho dúvidas de que há uma mão negra por trás da intencionalidade do fogo posto, e isso é um problema de prevenção policial e de política criminal. E 10 vezes mais do que ainda ouvimos hoje do que no resto da Europa. Miguel, um assunto de resto também tens falado várias vezes. Em todo caso, deixe-me citar o relatório. Contrariamente ao mito profundamente difundido pela comunicação social, sim, e inadvertidamente aproveitado por alguns responsáveis políticos, a maior parte das ignições com origem humana devem-se a acidentes e negligências e não atos dolosos, sem pôr em causa o que o António Vitorino disse, e eu acho que é fácil de resolver, que é proibir tornar crime a compra de madeira queimada, pronto, durante um período de X anos. Eu acho, querias que eu falasse do Presidente da República, faço minhas as palavras dele, ações e não palavras. E as ações estão todas no relatório. Tudo o que deve ser feito está neste relatório. Todos, acho eu, confiamos, a Assembleia, todos os partidos, na capacidade científica, técnica como se faz lá fora, aliás, das pessoas que integraram esta comissão. Agora é fazer literalmente o que eles dizem. Tudo. Coisas como, por exemplo, não podemos gastar em 2017 o mesmo dinheiro em prevenção que gastávamos em 2000. Claro. Não é? Porque as circunstâncias de facto são diferentes. António Vitorino, Miguel Sousa Tavares, Francisco Louçã, Luís Marcos Mendes, muito obrigada pela vossa presença aqui esta noite, e já a seguir continua a emissão especial na SIC Notícias, agora com o Rodrigo Pratas e a Ana Patrícia Carvalho, já a partir das 11 da noite. Muito obrigada, muito boa noite.